Ele demitiu a faxineira sem dar explicação, sem olhar nos olhos dela, como se fosse só mais alguém que passa. Mas o que ele não esperava é que minutos depois os próprios filhos apareceriam na porta, segurando uma mala improvisada, e diriam algo que faria o chão desaparecer sob os pés dele. O que aconteceu naquele momento mudaria aquela família para sempre. E tudo começou quando ele acreditou que cuidar de uma casa era só pagar pelo serviço. A casa de Roberto Ferreira parecia saída de revista de decoração. O piso de porcelanato brilhava sem uma marca sequer. Os móveis estavam sempre alinhados, como se ninguém morasse ali. As almofadas do sofá jamais ficavam amassadas. Não havia migalha no tapete, não havia resto de comida na pia, não havia uma única mancha nas janelas. Aquela perfeição silenciosa tinha um nome e um rosto: Dona Teresa. Ela chegava pontualmente às 7 da manhã, sempre pela porta dos fundos, sempre com a mesma sacola de pano pendurada no ombro. Nunca faltava, nunca reclamava do serviço pesado, nunca pedia aumento. Usava o mesmo avental azul desbotado, o cabelo preso num coque simples, as mãos calejadas de tanto esfregar, lavar, limpar. Roberto mal olhava para ela. Teresa era apenas mais um elemento da rotina que funcionava sozinha, como a conta de luz que era paga automaticamente, como o alarme que disparava no horário certo. Ele acordava, encontrava tudo impecável. Tomava o café que ela preparava, vestia a roupa que ela passava e saía sem dizer bom dia. Era prático, eficiente, frio. E Roberto gostava assim. Gostava de não precisar pensar em nada doméstico. Era dono de 3 lojas de peças automotivas. Passava o dia resolvendo problema atrás de problema, lidando com fornecedor atrasado, cliente exigente, funcionário que faltava. Quando chegava em casa, só queria paz, ordem, silêncio absoluto. Teresa entregava isso sem precisar de instruções. Sabia onde cada coisa ficava, sabia o horário que cada refeição devia estar pronta, sabia quando ficar invisível. Mas enquanto Roberto vivia no automático, algo acontecia todos os dias sem que ele soubesse. Teresa não era só a pessoa que limpava a casa. Para os filhos dele, Bruno e Júlia, ela era o centro de tudo. Bruno tinha 12 anos, era daqueles meninos quietos demais, responsável além da conta, sério como adulto. Carregava o peso de ser o mais velho, de ter que dar exemplo, de não poder fraquejar. Júlia tinha 9, era mais falante, mais sorridente, mas carregava um medo constante de fazer barulho demais, de incomodar, de ocupar espaço que não era dela. Os dois tinham perdido a mãe num acidente de carro 3 anos atrás. A batida foi violenta, instantânea, sem chance de despedida. Roberto nunca falou sobre o assunto, nunca chorou na frente deles, nunca parou para perguntar como estavam se sentindo. Recolheu as fotos dela da sala, guardou os pertences numa caixa no sótão e seguiu em frente como se esquecer fosse a solução. Apenas trabalhou mais, comprou mais coisas, encheu a casa de eletrônicos, brinquedos caros, roupas de marca. Deu tudo que o dinheiro podia comprar, menos atenção, menos abraço, menos conversa, menos presença. E foi nesse buraco invisível que Teresa entrou, sem forçar, sem pedir licença, sem sequer perceber que estava preenchendo um vazio que não era dela. Toda manhã, depois que Roberto saía, ela sentava com as crianças para tomar café de verdade. Perguntava sobre a escola, sobre os colegas, sobre o que tinham sonhado à noite. E mais importante, ela escutava de verdade. Não fingia enquanto olhava o celular. Não cortava o assunto no meio para resolver outra coisa. Simplesmente ficava presente, ali, inteira. Bruno contava para ela sobre as dificuldades na escola, sobre os meninos que zoavam ele por ser tímido, sobre as notas que ele forçava para tirar só para não decepcionar o pai. Contava sobre a pressão invisível que sentia todos os dias, como se precisasse ser perfeito para compensar a ausência da mãe.
Júlia mostrava os desenhos que fazia escondida, com medo de que o pai dissesse que aquilo era perda de tempo, que ela devia focar nos estudos. Desenhava flores, casas com janelas grandes, famílias sorridentes de mãos dadas. Coisas que ela não tinha mais. Teresa nunca julgou. Guardava cada desenho de Júlia numa pasta velha que escondia no armário da despensa, como se fossem tesouros. Ajudava Bruno com as lições de matemática nas tardes que ele voltava mais cedo. Sentava com ele na mesa da cozinha, explicava com paciência até ele entender. Sabia quando Júlia estava triste só de olhar nos olhos dela. Sabia quando Bruno fingia estar bem, mas estava quebrando por dentro. Percebia quando ele não comia direito, quando forçava um sorriso, quando se trancava no quarto para ninguém ver que estava chorando. Essas coisas não faziam parte do trabalho dela. Ninguém pagava por isso. Ninguém pedia, mas ela fazia mesmo assim, e só as crianças sabiam. Roberto passava por eles toda a manhã, dava um beijo rápido na testa de cada um, olhava o relógio e corria para a porta. Não perguntava se tinham dormido bem. Não reparava que Júlia chorava baixinho antes de dormir, chamando pela mãe. Não via que Bruno estava cada vez mais calado, cada vez mais longe, cada vez mais sozinho. Para ele, estava tudo certo. As crianças tinham comida na mesa, roupa limpa, colégio particular, videogame novo, tênis de marca. O que mais podiam querer? Teresa sabia a resposta, mas jamais ousou dizer. Não era papel dela interferir na criação dos filhos do patrão. Não era lugar dela questionar as escolhas dele. Ela apenas fazia o que cabia no espaço que tinha. E aquilo, para Bruno e Júlia, significava o mundo inteiro. Numa quinta-feira à tarde, Roberto voltou mais cedo que o normal. Entrou pela garagem, subiu direto para o quarto sem cumprimentar ninguém. Tinha tido um dia horrível. Cliente que cancelou pedido grande na última hora, funcionário que pediu demissão sem aviso prévio, fornecedor que aumentou o preço e ameaçou cortar fornecimento. Ele estava irritado, tenso, com aquela raiva contida que procurava um alvo para descarregar. Foi quando viu um fio de cabelo no corredor. Pequeno, quase invisível, mas ali, no chão, que devia estar impecável. Roberto parou, olhou fixo, como se aquilo fosse uma ofensa pessoal. Abaixou, pegou o fio entre os dedos e sentiu a raiva subir como lava. Desceu as escadas com passos pesados, cada degrau ecoando pela casa silenciosa. Teresa estava na área de serviço, dobrando as roupas das crianças com cuidado, separando por gaveta, organizando como sempre fazia. Nem percebeu quando ele apareceu. Roberto ficou ali, parado na porta, observando. De repente, tudo nela o incomodava. O jeito que dobrava as camisas, o avental desbotado, o chinelo de dedo gasto, a sacola velha pendurada na cadeira. Ele não conseguia explicar, mas naquele momento sentiu vontade de cortar, de simplificar, de ter menos gente por perto, menos responsabilidade, menos vínculo. Teresa, ele chamou. O tom saiu seco, cortante, sem espaço para gentileza. Ela virou, assustada com a voz dele. Pois não, senhor Roberto. Ele foi direto, sem rodeio, sem preparo, sem piedade. Você está dispensada. O ar pareceu sumir da sala. Teresa arregalou os olhos, a camisa que segurava nas mãos caiu no chão. Como assim? A partir de hoje. Não precisa voltar amanhã. A voz dele era fria, firme, sem espaço para discussão, sem margem para negociação. Ela deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco invisível no peito. Mas eu fiz algo errado, senhor Roberto. Ele desviou o olhar, incapaz de encarar os olhos dela. Não, só decidi que não preciso mais dos seus serviços. Teresa sentiu as pernas tremerem. O chão parecia instável sob os pés. Mas, senhor Roberto, eu trabalho aqui faz 5 anos. As crianças, elas precisam de mim. Ele cortou, a voz mais dura ainda. As crianças vão ficar bem. Eu vou me organizar. Não foi agressivo, mas foi cruel.
Teresa entendeu que não adiantava insistir. Conhecia homem daquele tipo. Quando decidia algo, não voltava atrás. Ela respirou fundo, pegou a bolsa que estava pendurada na cadeira, ajeitou o avental pela última vez e caminhou devagar até a porta. Cada passo pesado, como chumbo. Não chorou, não implorou, não gritou. Apenas saiu, levando consigo 5 anos de cuidado invisível, 5 anos de café da manhã compartilhado, 5 anos de desenhos guardados e lições de casa. Roberto ficou ali, parado no meio da sala, sentindo uma estranha sensação de alívio misturada com algo que ele não conseguia nomear. Como se tivesse resolvido algo importante, como se tivesse retomado o controle da própria vida. Mas o que ele não fazia ideia é que lá em cima, no quarto, Bruno e Júlia tinham ouvido cada palavra, cada sílaba, cada silêncio. E dentro dos dois, naquele exato momento, algo se partiu. Algo que jamais seria colado de volta. Você acha que Roberto fez certo demitindo Teresa assim, do nada? Ou ele acabou de cometer o maior erro da vida? Comenta aqui. Bruno e Júlia ficaram paralisados no quarto, os ouvidos ainda zumbindo com o som daquela conversa, a voz fria do pai, o silêncio de Teresa, a porta se fechando, o barulho dos passos dela se afastando, cada vez mais baixo, até sumir completamente. Júlia começou a chorar. Não era um choro alto, era aquele choro sufocado de quem tem medo de ser ouvida, de quem aprendeu cedo demais que lágrimas incomodam. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Bruno estava de pé, parado no meio do quarto, os punhos cerrados, a respiração pesada. Ele sentia algo queimando no peito, uma mistura de raiva, tristeza e impotência. Queria gritar, queria descer correndo, queria bater na porta e trazer Teresa de volta. Mas sabia que não adiantava. Conhecia o pai. Quando ele decidia algo, pronto, estava decidido. Não tinha conversa, não tinha volta. Júlia se levantou da cama, limpou as lágrimas com as costas da mão e olhou para o irmão. A gente precisa fazer alguma coisa, disse com a voz tremendo. Bruno balançou a cabeça devagar. Não tem o que fazer, ele já mandou ela embora. Então a gente vai atrás dela, Júlia respondeu, os olhos ainda molhados, mas com uma determinação que Bruno nunca tinha visto antes. Ele olhou para a irmã surpreso. Como assim? A gente vai atrás dela. Se ele não quer ela aqui, então a gente vai com ela. Bruno sentiu o chão desaparecer. Júlia, a gente não pode simplesmente sair de casa. Pode sim. A gente pega nossas coisas e vai. Ela sempre disse que a casa dela tinha espaço. Ela sempre disse que a gente podia contar com ela. Bruno respirou fundo. Sabia que a irmã estava falando sério. Conhecia aquele olhar. Júlia podia ser pequena, podia ser a caçula, mas quando decidia algo, não desistia fácil. E a verdade é que ele também sentia vontade de ir. Sentia vontade de sair daquela casa fria, daquele silêncio sufocante, daquela vida onde eles eram só mais um item na lista de responsabilidades do pai. Mas tinha medo. Medo do que o pai ia fazer. Medo das consequências. Medo de tomar uma decisão tão grande. Júlia já estava abrindo a gaveta, pegando roupas, jogando dentro de uma mochila pequena. Bruno, a gente não tem muito tempo. Ele vai subir aqui daqui a pouco. Se a gente vai fazer isso, tem que ser agora. Bruno olhou para a porta do quarto, depois para a irmã, depois para as próprias mãos. E então decidiu. Tá bom, vamos. Os dois começaram a juntar as coisas em silêncio, rápido, sem fazer barulho. Júlia pegou o caderno de desenhos, algumas roupas, a foto da mãe que escondia debaixo do travesseiro. Bruno pegou o material da escola, um casaco, o relógio que a mãe tinha dado para ele antes de morrer. Não levaram muita coisa, só o essencial, só o que cabia numa mochila. Quando terminaram, os dois se entreolharam. Júlia estava tremendo, Bruno também, mas nenhum dos dois voltou atrás. Desceram as escadas com cuidado, cada degrau rangendo baixinho.
O coração de Bruno batia tão forte que ele tinha certeza que o pai ia ouvir. Mas Roberto estava no escritório, ao telefone, falando alto sobre fornecedor, prazo, dinheiro. Nem percebeu quando os filhos passaram pela sala. Nem viu quando eles abriram a porta da frente devagar, saíram e fecharam atrás de si com cuidado. A rua estava vazia. O sol já começava a se pôr, deixando o céu alaranjado. Bruno e Júlia correram. Correram sem olhar para trás, sem pensar, só correram. Sabiam onde Teresa morava. Ela tinha contado uma vez num dia que Júlia perguntou. Ficava a alguns quarteirões dali, numa rua menor, numa casa simples. Os dois correram até perder o fôlego. Júlia tropeçou uma vez, Bruno segurou ela e continuaram. Quando dobraram a esquina, viram. Teresa estava caminhando devagar, a sacola de pano pendurada no ombro, os passos lentos, cansados. Ela não olhava para trás, só seguia em frente, como se carregasse o peso do mundo nas costas. "Dona Teresa!" Júlia gritou, a voz saindo trêmula. Teresa parou, virou devagar, os olhos arregalados. Bruno e Júlia corriam na direção dela, as mochilas balançando nas costas. Teresa largou a sacola no chão e abriu os braços. Júlia se jogou nela, abraçou com força, chorando alto agora, sem segurar mais. Bruno chegou logo depois, os olhos vermelhos, tentando não chorar, mas falhando. "O que vocês estão fazendo aqui?" Teresa perguntou, a voz engasgada. "A gente vai com você", Júlia disse, apertando o abraço. Não, vocês não podem", Teresa respondeu, segurando o rosto dos dois. "Vocês têm que voltar para casa." "A gente não quer voltar", Bruno disse, a voz firme apesar das lágrimas. "A gente não quer ficar lá." Teresa olhou para os dois, o coração partido. Sabia o que aquilo significava. Sabia que aquelas crianças estavam desesperadas, mas também sabia que não podia simplesmente levá-las. Não era certo, não era legal, não era dela. "Vocês têm um pai", ela disse com cuidado. "Ele ama vocês." "Não ama, não", Júlia rebateu. "Se amasse, não tinha mandado você embora." Teresa respirou fundo. "Crianças, eu sei que vocês estão tristes. Eu também estou, mas fugir não é a solução." "Então qual é?" Bruno perguntou. "Ficar naquela casa vazia? Fingir que está tudo bem? Esperar o dia que ele decide que a gente também não serve mais?" A frase cortou fundo. Teresa fechou os olhos, tentando segurar as próprias lágrimas. Não era justo. Não era justo que duas crianças tivessem que sentir isso. Não era justo que elas estivessem ali, na rua, com mochilas nas costas, implorando para não voltar para a própria casa. Ela se ajoelhou, ficando na altura dos dois, olhou nos olhos de cada um. "Escutem", disse com a voz tremendo. "Eu entendo a dor de vocês, juro que entendo. Mas eu não posso simplesmente levar vocês embora. O pai de vocês vai ficar desesperado. Ele vai chamar a polícia, vai dar problema." "Que dê", Júlia disse teimosa. "A gente não liga." Teresa segurou o rosto da menina com as duas mãos. "Você vai se arrepender depois. Você vai olhar para trás e vai ver que tomou uma decisão errada." "Não vou, não", Júlia insistiu. "A única coisa errada é ficar lá." Naquele momento, um carro virou a esquina. Devagar. Roberto. Ele tinha percebido a falta dos filhos. Tinha subido no quarto, visto as gavetas abertas, as mochilas sumidas. Tinha entrado em pânico. E a primeira coisa que veio na cabeça foi Teresa. O carro parou na frente deles com um solavanco. Roberto saiu rápido, a porta batendo forte. O rosto dele estava vermelho, os olhos arregalados. "O que vocês estão fazendo aqui?" ele gritou. Bruno e Júlia se encolheram. Teresa se levantou, ficando entre ele e as crianças. "Calma, senhor Roberto." "Calma nada", ele respondeu. "Vocês fugiram de casa? Vocês têm noção do que fizeram?
A gente não fugiu, Bruno disse, a voz baixa, mas firme. A gente só não quer voltar. Roberto olhou para o filho como se não acreditasse no que estava ouvindo. Não quer voltar? Essa é a sua casa. Não é não, Júlia disse. Casa é onde a gente se sente em casa. E lá a gente só se sente sozinho. A frase explodiu no peito de Roberto como uma bomba. Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu. Olhou para as duas crianças, para Teresa, de volta para os filhos. E pela primeira vez viu o desespero nos olhos deles, viu a dor, viu que não era birra, era real. Teresa deu um passo à frente. Senhor Roberto, disse com cuidado, eu acho que a gente precisa conversar. Você acha que Roberto vai finalmente entender o que fez? Ou vai piorar tudo ainda mais? Deixa sua opinião aqui embaixo. Roberto ficou ali parado, no meio da rua, com o som das próprias palavras dos filhos ecoando na cabeça. Casa é onde a gente se sente em casa, e lá a gente só se sente sozinho. Ele nunca tinha parado para pensar nisso. Nunca tinha considerado que uma casa cheia de coisas podia estar completamente vazia, que uma criança podia ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. Olhou para Teresa, que continuava de pé entre ele e os filhos, como se estivesse protegendo eles dele. A ideia doeu mais do que deveria. Vamos conversar onde? Ele perguntou, a voz saindo mais baixa, quase derrotada. Na minha casa, Teresa respondeu. É perto. As crianças precisam sentar, beber água, acalmar. Roberto hesitou. A ideia de entrar na casa dela, de estar naquele espaço desconhecido, de perder o controle da situação, tudo isso o incomodava profundamente. Mas olhou para os filhos e viu que não tinha escolha. Tá bom, ele disse. Os 5 caminharam em silêncio. Bruno e Júlia iam na frente com Teresa, cada um segurando uma mão dela, como se ela fosse a única coisa sólida num mundo que desmoronava. Roberto vinha atrás, as mãos nos bolsos, a cabeça baixa, tentando processar o que estava acontecendo. A casa de Teresa ficava numa rua estreita, cercada por outras casas simples, muros baixos, portões de ferro. Era pequena, pintada de um amarelo desbotado, com um jardim modesto na frente, nada luxuoso, nada impressionante, mas tinha algo que a casa de Roberto não tinha. Tinha vida. Teresa abriu a porta e fez sinal para entrarem. A sala era apertada, os móveis velhos, mas bem cuidados, o sofá com uma manta de crochê por cima, a mesinha de centro com algumas revistas empilhadas. Nas paredes, fotos emolduradas. Família, amigos, momentos simples. E no cantinho, numa prateleira improvisada, estavam alguns dos desenhos de Júlia, colados com fita adesiva, como se fossem obras de arte. Júlia viu e parou. Você guardou, ela disse baixinho, os olhos enchendo de lágrimas de novo. Claro que guardei, Teresa respondeu, passando a mão no cabelo da menina. São lindos demais para jogar fora. Roberto olhou para os desenhos. Sentiu algo apertar no peito. Ele nunca tinha guardado nada que os filhos faziam. Nunca tinha achado importante. Nunca tinha dado valor. Sentem, Teresa disse apontando para o sofá. Vou buscar água para todo mundo. Bruno e Júlia sentaram juntinhos, as mochilas ainda nas costas, como se estivessem prontos para sair correndo a qualquer momento. Roberto sentou na poltrona do lado, afastado, observando tudo com um misto de desconforto e algo que ele não conseguia nomear. Vergonha, talvez. Teresa voltou com copos de água, entregou um para cada um. Júlia bebeu rápido, as mãos ainda tremendo. Bruno segurou o copo, mas não bebeu, só ficou olhando para baixo. Teresa puxou uma cadeira e sentou na frente dos 3. Respirou fundo antes de falar. Senhor Roberto, começou com cuidado. Eu sei que o senhor está bravo. Sei que deve achar que eu incentivei isso. Mas eu juro que não sabia de nada. Eles apareceram na rua correndo atrás de mim. Roberto assentiu, mas não disse nada. Eu não quero problema. Teresa continuou. Nunca quis. Sempre respeitei o meu lugar.
Sempre fiz o meu trabalho sem interferir, mas as crianças, elas confiam em mim, e eu não posso simplesmente ignorar isso. Roberto olhou para ela, depois para os filhos. Eu só queria simplificar as coisas, ele disse, a voz baixa. Achei que estava fazendo o certo. Simplificar o quê? Bruno perguntou de repente, levantando o rosto. A vida já é simples demais lá em casa. A gente acorda, vai para a escola, volta, fica no quarto, dorme. O senhor mal olha para a gente. A frase caiu como um tapa. Roberto sentiu o impacto, mas não rebateu, porque sabia que era verdade. Eu trabalho o dia inteiro para dar tudo para vocês. Ele tentou justificar. A gente não quer tudo, Júlia disse. A gente só queria que o senhor ficasse. Roberto fechou os olhos. A mesma palavra de novo, ficar. Parecia simples, mas para ele era a coisa mais difícil do mundo. Teresa se inclinou para frente. Senhor Roberto, posso falar uma coisa? Com respeito? Ele assentiu. As crianças não precisam de uma casa perfeita. Não precisam de brinquedo caro, roupa de marca, nada disso. Elas precisam de alguém que pergunte como foi o dia, que sente com elas para comer, que perceba quando elas estão tristes, que fique, mesmo quando é difícil. Roberto abriu os olhos devagar. Eu não sei fazer isso, ele admitiu, a voz falhando. Nunca soube. Depois que minha esposa morreu, eu só sabia trabalhar. Era a única coisa que fazia sentido. Eu entendo, Teresa disse, mas o senhor não está sozinho nisso. Ele olhou para ela confuso. As crianças podem ajudar o senhor a aprender, se o senhor deixar. Roberto olhou para os filhos. Bruno estava com os olhos vermelhos, tentando não chorar. Júlia limpava as lágrimas com a manga da blusa. Os dois pareciam tão pequenos, tão frágeis, tão cansados. Vocês realmente acham que eu não ligo para vocês? Ele perguntou, a voz quebrando. A gente não sabe, Bruno respondeu. O senhor nunca mostra. Roberto passou a mão pelo rosto. Sentiu o peso de cada palavra, de cada silêncio, de cada momento que deixou passar. Eu ligo, sim, ele disse. Eu ligo muito. Só não sei mostrar. Júlia levantou a cabeça. Então aprende, ela disse. Simples assim. Roberto soltou uma risada triste. Aprende. Como se fosse fácil. Não é fácil, Teresa disse, mas também não é impossível. E o primeiro passo é aceitar que o senhor errou. Ele olhou para ela. Errei, ele admitiu. Errei muito. Com vocês, com ela, com tudo. Teresa sentiu o peso daquelas palavras. Não era um pedido de desculpas vazio. Era real. Eu não deveria ter te demitido daquele jeito, Roberto continuou. Foi injusto. Foi cruel. Você não merecia. Teresa assentiu. Não merecia mesmo, senhor Roberto. Mas eu entendo que o senhor estava passando por algo. Eu estava, ele confirmou. Mas isso não justifica. Não justifica mesmo. Ela concordou. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Bruno quebrou o silêncio. E agora? Roberto respirou fundo. Agora a gente volta para casa. E a gente tenta de novo, do jeito certo dessa vez. Júlia olhou para ele com desconfiança. E a dona Teresa? Roberto olhou para Teresa. Se ela aceitar voltar, respondeu, eu gostaria muito, mas não como antes. Com respeito, com dignidade, com reconhecimento. Teresa ficou surpresa. Senhor Roberto, eu não sei se é uma boa ideia. Eu sei que não é só sobre mim, ele disse. É sobre eles, e eles precisam de você, mais do que eu imaginava. Bruno e Júlia olharam para Teresa com esperança. Ela suspirou fundo. Eu aceito voltar, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Roberto perguntou. Que o senhor realmente tente, não só com palavras, com ações, com presença, com tempo. Ele assentiu. Eu prometo. Júlia se levantou e abraçou Teresa com força. Bruno fez o mesmo. Os três ficaram ali, abraçados, enquanto Roberto observava de longe. Sentiu uma pontada de ciúme, de inveja, mas também de gratidão, porque finalmente entendia. Aquela mulher tinha feito por seus filhos o que ele nunca conseguiu.
E agora, pela primeira vez, ele tinha chance de aprender. Vamos para casa, ele disse, levantando. Mas dessa vez a gente vai junto, de verdade. E pela primeira vez em muito tempo, Bruno e Júlia sorriram. Um sorriso pequeno, frágil, mas real. E foi o suficiente para Roberto sentir que talvez, só talvez, ainda houvesse esperança. Você acha que Roberto vai cumprir a promessa? Ou vai cair nos mesmos erros? Me conta o que você pensa. A volta para casa foi estranha. Roberto dirigia em silêncio, as mãos firmes no volante, mas a cabeça longe, processando tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. Bruno e Júlia iam no banco de trás, lado a lado, quietos, cansados, mas de alguma forma mais leves. Teresa tinha ficado para trás, dizendo que voltaria no dia seguinte. Precisava de tempo para pensar, para organizar as próprias emoções. E Roberto respeitou. Quando chegaram em casa, a noite já tinha caído completamente. A casa estava escura, silenciosa, exatamente como sempre esteve. Mas dessa vez, Roberto percebeu o peso daquele silêncio, percebeu como tudo ali parecia frio, distante, sem vida. Acendeu as luzes da sala. Bruno e Júlia largaram as mochilas no chão e ficaram ali, parados, sem saber o que fazer. Vocês comeram alguma coisa? Roberto perguntou. Eles balançaram a cabeça. Vamos pedir uma pizza, ele disse. Pode ser? Júlia olhou para o irmão, surpresa. O pai nunca pedia pizza, sempre dizia que era besteira, que tinha comida em casa, que não precisava gastar com bobagem. Pode, Bruno respondeu, ainda desconfiado. Roberto pegou o telefone e fez o pedido, calabresa e mussarela. As favoritas deles, embora ele não tivesse certeza se ainda eram. Fazia tanto tempo que não perguntava. Enquanto esperavam, os três ficaram na sala. Roberto sentou no sofá. Bruno e Júlia se sentaram do outro lado, mantendo distância, como se ainda não confiassem completamente. O silêncio era desconfortável. Roberto queria falar, queria dizer algo, mas não sabia por onde começar. Foi Júlia quem quebrou o silêncio. Por que o senhor mandou ela embora? A pergunta veio direta, sem rodeio. Roberto respirou fundo. Eu estava com raiva, respondeu. Raiva de quê? Ela insistiu. De mim mesmo, acho. Eu estava frustrado com o trabalho, com a vida, com tudo. E acabei descontando nela. Isso não tá certo, Bruno disse, a voz firme. Eu sei, Roberto concordou. Não tá. E eu vou consertar isso. Júlia inclinou a cabeça, observando o pai. O senhor gostava da mãe? A pergunta pegou Roberto de surpresa. Ele não esperava aquilo. Claro que gostava, ele respondeu. Amava. Muito. Então por que o senhor nunca fala dela? Júlia perguntou, os olhos marejados. Roberto sentiu um nó na garganta. Porque dói, ele admitiu. Dói demais. E eu achei que se eu não falasse, ia doer menos. Bruno balançou a cabeça. Mas não doeu menos, só ficou pior. Roberto olhou para o filho. Você está certo, ficou pior. Para mim e para vocês. Júlia se levantou devagar e foi até o pai. Sentou do lado dele, ainda mantendo uma pequena distância. Eu sinto falta dela todo dia, disse baixinho. Eu também, Bruno disse, ainda do outro lado da sala. Eu também sinto, Roberto disse, a voz falhando. Todo santo dia. Júlia olhou para ele. Então a gente podia sentir falta dela juntos, em vez de cada um sozinho. A frase acertou Roberto em cheio. Ele nunca tinha pensado nisso, nunca tinha considerado que compartilhar a dor podia ser melhor do que carregar sozinho. Você tem razão, ele disse. A gente podia. A campainha tocou. A pizza tinha chegado. Roberto foi buscar, pagou, voltou com a caixa fumegante. Os três se sentaram à mesa da cozinha. Não era algo grandioso, não era um momento de cinema. Era só uma pizza numa noite de quinta-feira, mas de alguma forma parecia importante. Eles comeram em silêncio no começo. Depois, aos poucos, começaram a conversar. Pequenas coisas.
Bruno contou sobre um trabalho da escola. Júlia falou sobre uma amiga nova que tinha feito. Roberto ouviu. De verdade. Não interrompeu, não desviou o assunto, não olhou para o celular. Apenas ouviu. E quando terminou de comer, fez algo que nunca tinha feito. Contou sobre o próprio dia. Sobre o cliente chato, sobre o fornecedor que complicou tudo, sobre o cansaço. As crianças ouviram com atenção. E pela primeira vez, Roberto percebeu que eles se importavam, que queriam saber, que se ele desse espaço, eles estariam ali. Depois da pizza, Júlia pegou o caderno de desenhos. "Posso te mostrar uma coisa?" Ela perguntou tímida. "Claro", Roberto respondeu. Ela abriu o caderno e mostrou. Eram desenhos da família. Alguns tinham a mãe, outros não. Alguns eram tristes, com cores escuras, chuva, solidão. Outros eram mais esperançosos, com sol, flores, sorrisos. Roberto olhou cada um com cuidado. "São lindos", ele disse. E era verdade. "Por que você nunca me mostrou antes?" Júlia encolheu os ombros. "Achei que o senhor ia achar bobagem." Roberto sentiu o peso daquela frase. "Nunca é bobagem", ele disse. "Nunca. Se é importante para você, é importante para mim." Júlia sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Bruno se aproximou também. "Posso te contar uma coisa?" "Claro", Roberto disse. "Eu tô tendo dificuldade em matemática", Bruno admitiu. "Tô tirando nota ruim e tô com medo de te decepcionar." Roberto franziu a testa. "Me decepcionar?" "Bruno, você nunca me decepcionou. Mas o senhor sempre fala que eu preciso ser o melhor", Bruno disse. "Que eu preciso me esforçar. Que nota baixa não é aceitável." Roberto fechou os olhos. Tinha dito isso mesmo, várias vezes, achando que estava motivando, quando na verdade estava pressionando. "Eu errei", ele disse. "Você não precisa ser o melhor. Você só precisa fazer o seu melhor. E se precisar de ajuda, eu tô aqui. Ou a gente acha alguém que possa ajudar." Bruno pareceu aliviado. Sério, Roberto confirmou. "A gente resolve junto." Os três ficaram conversando até tarde. Sobre escola, sobre a mãe, sobre medos, sobre sonhos, sobre coisas pequenas e grandes. E quando finalmente foram dormir, algo tinha mudado. Não estava tudo resolvido, longe disso. Mas tinha uma rachadura na parede que Roberto tinha construído. E por essa rachadura, um pouco de luz começava a entrar. No dia seguinte, Roberto acordou cedo. Preparou o café sozinho, com dificuldade, queimando a primeira fornada de pão. Mas tentou. Quando Bruno e Júlia desceram, encontraram a mesa posta. Não estava perfeito. O suco estava muito doce, o pão meio torrado demais. Mas estava feito, com esforço, com intenção, com presença. "Vocês vão para a escola hoje?" Roberto perguntou. Eles assentiram. "Eu levo vocês", ele disse. Os dois se entreolharam surpresos. "Mas o senhor não tem reunião cedo?" Bruno perguntou. "Tenho", Roberto respondeu. "Mas vou remarcar. Vocês são mais importantes." Júlia sorriu, e naquele sorriso, Roberto viu esperança. Viram-se na van, os três juntos, Roberto dirigindo, as crianças conversando no banco de trás. Parecia simples, mas não era. Era uma mudança, pequena, mas real. Quando chegaram na escola, Roberto parou o carro. Bruno e Júlia pegaram as mochilas. Antes de sair, Júlia se virou. "Obrigada, pai." Roberto sentiu o peito apertar. Era a primeira vez em muito tempo que ela o chamava assim, de pai. Não de senhor Roberto, só pai. "De nada, filha", ele respondeu, a voz embargada. Bruno também se virou. "A gente se vê mais tarde?" "Pode apostar", Roberto disse. "E vou tentar chegar mais cedo hoje." Os dois saíram do carro e entraram na escola. Roberto ficou ali, observando até eles sumirem de vista. Depois respirou fundo, pegou o celular e ligou para Teresa. "Alô?" Ela atendeu. "Dona Teresa", ele disse, "eu queria confirmar. A senhora volta hoje?" Ela hesitou.
Volto sim, senhor Roberto. Que horas a senhora pode? Que horas o senhor precisar? Ela respondeu. Roberto sorriu. Então venha para o almoço, vamos comer juntos, os 4, como uma família. Do outro lado da linha, Teresa também sorriu. Tá bom, eu vou. E quando desligou, Roberto sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. De verdade. Você acha que essa mudança é real? Ou Roberto vai voltar a ser o mesmo? Comenta aí o que você acha que vai acontecer. 3 meses se passaram desde aquela noite. 3 meses desde que Bruno e Júlia correram atrás de Teresa na rua. 3 meses desde que Roberto foi forçado a encarar a verdade que vinha evitando há anos. E muita coisa tinha mudado. Não de um dia para o outro. Não como mágica. Mas aos poucos, tijolo por tijolo, a família estava se reconstruindo. Roberto tinha cumprido a promessa. Chegava mais cedo em casa, pelo menos 3 vezes por semana. Jantava com os filhos, perguntava sobre o dia deles, ouvia de verdade, ainda tropeçava às vezes, ainda se perdia no trabalho. Ainda tinha dias em que o silêncio voltava. Mas a diferença é que agora ele percebia, e quando percebia, consertava. Teresa tinha voltado, mas não como antes. Agora tinha voz, tinha espaço, tinha respeito. Roberto pedia a opinião dela sobre as crianças, sobre a rotina, sobre as pequenas decisões do dia a dia. E ela, com o cuidado de sempre, ajudava. Não como empregada, como parte daquela família esquisita que estava se formando. Bruno tinha melhorado as notas. Não porque estava tirando 10 em tudo, mas porque tinha parado de se cobrar tanto. Roberto tinha contratado um professor particular para ajudar em matemática e, aos poucos, o menino estava recuperando a confiança. Voltou a sorrir mais, voltou a falar mais, voltou a ser criança. Júlia continuava desenhando, mas agora os desenhos eram diferentes. Tinha mais cor, mais vida, mais esperança, e toda semana Roberto separava um tempo para sentar com ela e olhar cada desenho. Elogiava, perguntava sobre as histórias por trás de cada traço e guardava todos numa pasta que comprou especialmente para isso. Uma pasta bonita, com o nome dela escrito na frente. Numa manhã de sábado, Roberto acordou com um barulho na cozinha. Desceu e encontrou os 3 lá. Teresa preparando panquecas, Bruno ajudando a bater a massa, Júlia colocando a mesa, cantarolando baixinho. A cena era tão simples, tão comum, mas ao mesmo tempo tão rara. Roberto ficou parado na porta, só observando. Sentiu o peito apertar, mas dessa vez não era de dor, era de gratidão. Bom dia, ele disse. Os 3 viraram ao mesmo tempo. Bom dia, pai, Júlia respondeu, correndo para abraçar. Bruno acenou com a cabeça, um sorriso no rosto. Teresa sorriu também. Bom dia, senhor Roberto. Senta aí que as panquecas já estão quase prontas. Roberto sentou. Olhou ao redor. A cozinha não estava impecável como antes. Tinha farinha espalhada na bancada, um pouco de massa no chão, louça na pia, mas tinha vida, tinha bagunça boa, tinha família. Como vocês dormirão? Ele perguntou. Bem, Bruno respondeu. Sonhei com a mãe. Roberto parou. Sonhou? Bruno assentiu. Sonhei que ela estava sorrindo, que ela estava feliz. E você ficou bem? Roberto perguntou com cuidado. Fiquei, Bruno disse. Foi bom ver ela assim. Roberto sentiu os olhos arderem. Ela ia gostar de ver vocês agora, ele disse. Do jeito que vocês estão. Júlia sentou no colo do pai. O senhor também mudou, pai. Roberto passou a mão no cabelo da menina. Eu tô tentando. Tá conseguindo, ela disse. Teresa trouxe as panquecas. Colocou o prato no centro da mesa. Todos se serviram. Comeram juntos, conversando, rindo, dividindo histórias. Era simples, mas era real. Depois do café, Roberto fez algo que nunca tinha feito. Sugeriu um passeio. Vamos no parque? Ele disse. Os 3 olharam para ele, surpresos. Sério? Júlia perguntou. Sério, ele confirmou.
Faz tempo que a gente não sai junto. Teresa hesitou. Senhor Roberto, eu não preciso ir. Eu fico aqui e arrumo a casa. Nada disso, ele disse. Você vai com a gente. A casa fica do jeito que tá. Hoje é dia de família. Teresa sorriu, emocionada. Tá bom, então. Foram os 4. De carro até o parque municipal, um lugar grande, cheio de árvores, lago, playground. As crianças correram na frente, animadas. Roberto e Teresa vinham atrás, caminhando devagar. Obrigado, ele disse de repente. Pelo quê? Ela perguntou. Por não desistir deles, Roberto respondeu. Por continuar mesmo quando eu não merecia. Teresa olhou para ele. Eu não fiz por você, senhor Roberto. Fiz por eles. Eu sei, ele disse. E é exatamente por isso que eu agradeço. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Depois Roberto continuou. Eu queria te pedir desculpas, de novo, do jeito certo, pelo que eu fiz, pelo jeito que te tratei. Você não merecia. Teresa respirou fundo. Aceito as desculpas, mas o que importa agora não é o passado. É o que o senhor está fazendo no presente. E ele tem feito a coisa certa. Roberto assentiu, grato. À tarde, sentaram todos os 4 embaixo de uma árvore. Bruno e Júlia deitaram na grama, olhando para o céu, apontando formatos nas nuvens. Teresa tirou um livro da bolsa e começou a ler baixinho. Roberto só observava. Observava e gravava cada segundo, porque finalmente entendia. A vida não era sobre ter a casa perfeita, não era sobre controle, não era sobre parecer bem, era sobre estar junto, era sobre presença, era sobre ver as pessoas que você ama e deixar que elas te vejam também, com defeitos, com falhas, com fragilidades, mas presente. Quando o sol começou a se pôr, voltaram para casa, cansados, felizes, em paz. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Roberto subiu até o quarto delas. Bateu na porta devagar. Pode entrar, Bruno disse. Roberto entrou. Os dois estavam deitados, quase dormindo. Eu só queria dizer uma coisa, ele começou. Os dois se viraram para ele. Obrigado, ele disse, por não terem desistido de mim, por terem corrido atrás dela naquele dia, por terem me mostrado o que eu estava perdendo. Vocês me salvaram, e eu vou passar o resto da vida tentando ser o pai que vocês merecem. Júlia levantou e abraçou o pai. Bruno fez o mesmo. Os 3 ficaram ali, abraçados, em silêncio, e foi o suficiente. Roberto desceu, apagou as luzes da casa e, antes de dormir, olhou uma última vez pela janela. A rua estava silenciosa, a lua brilhava no céu. Tudo parecia tranquilo, mas dentro dele algo tinha mudado para sempre. Ele tinha aprendido a lição mais importante da vida. Não era sobre ter tudo, era sobre estar presente para quem importa. E finalmente, depois de tanto tempo perdido, ele estava. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir essa história. Ela foi feita com muito carinho para tocar seu coração. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A gente traz histórias emocionantes toda semana e sua presença aqui faz toda a diferença. Valeu mesmo por ter ficado até o final. Você é incrível. A gente se vê no próximo vídeo. Essa história mexeu com você? Conta aqui nos comentários se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou.